Muito bem. E aí, Arnaldo? Surpresa, hein? Não acho. Não acho por alguns fatores. Primeiro, esse Corinthians, quando tem quase todos os seus titulares à disposição e joga nesse sistema, isso já faz mais de um ano, esse sistema linha de 4 atrás, 4 no meio. Agora, quando é fora de casa, como o Garro não está bem, o Bidon na função do Garro, Memphis, Yuri na frente, esse é um time que consegue encarar qualquer um de igual, desde que mobilizado. Isso é desde o ano passado, desde a arrancada do ano passado. O Corinthians teve caos, ou vive um caos, tem simbolizado pelo transfer ban, mas a questão do transfer ban, o Corinthians não contratou ninguém, contratou só o Vitinho. Mas não saiu ninguém daquele time titular até agora. Esse time do Corinthians joga e se conhece a jogada do gol. É muito interessante, porque eu já vi essa jogada 500 vezes. É o Carrillo mais pelo lado direito, aliás, voltou a jogar bem ontem, né? Cruzando no segundo pau, o Yuri sai do Fabrício e busca o Vidalba. Zagueiro baixo é uma questão, Tironi. Zagueiro que está jogando, beleza. Mas ele ganha alguma cola no jogo aéreo? Não. Aí o Yuri vai para as costas do Vidalba e ajeita para o Memphis fazer o gol. Ele faz na segunda tentativa. Por que o Corinthians só joga assim em determinados jogos? Eu acho que aí algumas explicações que passam também pelo treinador. Por que o Dorival só vai bem na Copa do Brasil e não vai no Brasileirão de pontos corridos? Por quê? Porque eu acho que ele tem uma outra... Ele não é um treinador, e esse elenco do Corinthians também tem essa característica, não é um elenco farto, de jogar toda semana, domingo e quarta, com o mesmo ímpeto, com a mesma concentração, com a mesma estratégia. O Dorival era assim até no Flamengo. Parece muito... A Copa do Brasil do Corinthians parece muito a Copa do Brasil do São Paulo que ele ganhou. Uhum. Né? Era o time da Copa do Brasil de um jeito. O time do brasileiro é outro jeito. Então a gente sabia que o Corinthians ia ser muito diferente, por exemplo, do jogo do Mineirão do Brasileiro 3-0 para o Cruzeiro. E eu acho que não foi nada revolucionário, foi a estratégia em que o Corinthians se dá melhor mesmo nesse sistema, com essa concentração total que o Casagrande falou desde o início. Disputar a bola, dividida, se impor fisicamente, assustar desde o início. Né? Quando o Corinthians fez o gol, ele já era melhor, já tinha criado chances e tudo mais. Tem um lance simbólico, eu acho, falando do Memphis. Quando ele, depois de umas 10 jogadas de tentativa de efeito do Matheus Pereira, que é muito bom jogador, mas é um jogador muito leve e técnico, que o Memphis dá uma chegada no Matheus Pereira. Dá uma chegadinha, leva o amarelo. O Maicon tinha dado uma chegada, o Martini sempre já tinha dado uma chegada, e o Memphis vai lá e dá uma chegada no principal jogador do Cruzeiro. E essa é um duelo meio de imposição de experiência, que eu acho que simboliza o que aconteceu. Memphis versus o 10 contra o 10. Memphis versus o Matheus Pereira. Agora, fica muito mais difícil, né? É curioso notar que a explicação do Leonardo Jardim, não é a explicação pós-jogo, ele tenha falado da falta de mobilização, inclusive da torcida, que existiu no confronto anterior com o Atlético, que eles foram todo dia no CT, porque tem essa semelhança, né? O Cruzeiro eliminou o Atlético, o Corinthians eliminou o Palmeiras. A torcida do Corinthians não foi também fazer treino aberto, estava desconfiada com o time, mas eu acho que esse time concentrado nessa frente, ele é muito forte. E não achei surpresa nem a atuação, nem o resultado. Agora, o que vai ser surpresa? O Cruzeiro se classificar. Por quê? Porque o Cruzeiro perdeu 2 titulares importantes. O Corinthians em casa, no mata-mata, sempre foi muito forte. E ele tem jogadores decisivos. Esse time do Corinthians tem jogadores decisivos, cara. O Memphis é um deles. O Garro pode estar em melhores condições se precisar na partida do domingo. Então, sim, o Corinthians está a um passo da final. O Dorival é um mestre em Copa do Brasil, e é mesmo, né? Por diferentes clubes em diferentes sistemas. E agora o favoritismo mudou de mão, né? A gente conhecia o Cruzeiro do quarto e domingo do Brasileirão, numa regularidade grande. Mas no mata-mata da Copa do Brasil, as duas campanhas eram bem parecidas. E as atitudes, e o Corinthians ontem
foi mais o Corinthians dos jogos com o Palmeiras e o Cruzeiro foi menos dos jogos com o Atlético. Foi mais ou menos o que o Leonardo Jardim falou. E aí, quando você vence o mata-mata fora de casa, você está a um passo da classificação. Aí, olha os números do Corinthians, que segue 100%. Vou passar para você já, Casão, vou só mostrar os números aqui. Segue 100% o Corinthians de aproveitamento e não tomou nenhum gol. Olha lá. 1x0 no Novo Horizontino, 1x0 no Novo Horizontino, 1x0 no Palmeiras, 2x0 no Palmeiras, 1x0 no Furacão, 2x0 no Furacão, 1x0 no Cruzeiro agora. E o Cruzeiro tomou o seu primeiro gol, exatamente esse contra o Corinthians. Diga lá, Casão. Então, tem alguns detalhes que eu vou pegar do que o Arnaldo falou que não me passou na cabeça na primeira entrada que eu tive. Torcida. Vamos lá, torcida. A torcida do Corinthians ontem tomou conta do Mineirão com um número bem menor. Sei lá, tinha 60 mil pessoas no Mineirão. Tinha 8 mil pessoas, 8 mil torcedores do Corinthians. 8 mil torcedores do Corinthians fizeram mais barulho, vibraram muito mais, tomaram conta do Mineirão do que o resto, 58, 56, 52 mil pessoas do Cruzeiro. A torcida do Corinthians, ela tem esse poder e sempre teve na história. Não é a primeira vez. A torcida do Corinthians invadiu o Maracanã em 76 e calou a torcida do Fluminense da máquina tricolor. O Corinthians foi lá no Maracanã com um time muito inferior do que esse. E a diferença técnica é muito maior do que a de ontem, porque o Fluminense de 76 tinha Rivelino, Paulo César Caju, Pintinho, Dirceu, Gil, Kleber, Carlos Alberto Torres, enfim, era a máquina tricolor, né? Bicampeã carioca. E o Corinthians sem ganhar título nenhum ainda, que foi ganhar só em 77, invadiu o Maracanã e a torcida do Corinthians deu um show e tomou conta. Em Yokohama, em 2012, a torcida do Corinthians invadiu o Japão. Aliás, a torcida do Corinthians naquela disputa, ela invadiu o mundo, né? Porque eu fui para lá, fiz escala em Doha, só tinha corintiano em Doha. Parecia que você estava em Congonhas. E aí, a torcida do Corinthians tem esse poder. Aí você transfere para jogar em casa. Você pensa a torcida do Corinthians domingo na Arena. 40 mil pessoas, do jeito que ela sempre se comporta. O time tá mal, o time tá sendo dominado, a torcida do Corinthians tá lá fazendo barulho o jogo todo. Pensa com a possibilidade de ir pra final. O Cruzeiro vai ter que enfrentar um time muito duro de se jogar contra em jogos de mata-mata, muito difícil, e a prova foi ontem, e vai ter que encarar a torcida. Aí eu vou na fala do Leonardo Jardim. Eu não concordo com a fala dele. Não teve mobilização contra o Atlético, a torcida foi todo dia lá no CT, e dessa vez não foi. Gente, é semifinal de Copa do Brasil. O jogador não precisa nada extra para se motivar. Você depende da torcida e no treino. Cara, recebe em dia. Tem um CT incrível. Um time de tradição. Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Um técnico espetacular. Precisa de mais o quê para motivar? Precisa da torcida ir lá no treino? Gente, desculpa. Isso aí foi justificativa para uma engolida que o Corinthians deu no Cruzeiro. Então, aí eu pergunto. Se esse Cruzeiro precisa tanto assim da torcida aí no treino para motivar, o que eles vão fazer lá na Arena domingo? Não vai ter ninguém, hein? Vai ter 40 mil corintianos lá. Exatamente. Então nem vai. Se precisa de torcida para ficar motivado numa semifinal de Copa do Brasil e vai jogar com o Corinthians fora de casa e perdeu já no Mineirão, nem vai, pô. Nem vai, porque vai se motivar. Se você precisa do externo para se motivar, você não vai ter o externo lá. Daqui a pouco a gente vai ouvir as palavras do Leonardo Jardim, que também reclamou de outras coisas do jogo, embora o time dele não tenha jogado nada. Mas antes vamos colocar só o Dorival Júnior, o rei de Copas. Mister Copa do Brasil. Mister Copa do Brasil. Olha lá, 2 títulos, uma semifinal, que está rolando ainda essa semifinal, 26 jogos, 19 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Esses os números do Dorival Júnior na Copa do Brasil. As 2 últimas Copas, tirando a do ano passado, que ele era técnico da seleção e, portanto, não disputou, nas anteriores ele foi campeão. 22 com o Flamengo, 23 com o São Paulo, improvável título do São Paulo, passou pelo Flamengo, passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, enfim. Mas perdeu um jogo pro Corinthians em Itaquera, né? Numa dessas 3 derrotas, quando o técnico do São Paulo. Foi a derrota que o São Paulo teve, depois reverteu para 2-0. Exatamente. Mas perdeu em Itaquera. Perdeu o Renato Augusto fazendo
Mas o Dorival deu uma reclamada, reclamou dos críticos que detonaram o Corinthians depois daquela sapatada que o Corinthians tomou de 3-0 no Campeonato Brasileiro. Ontem parecia outro time, outro jogo, os dois times pareciam muito diferentes. E aí ele falou, realmente, depois da última partida que tivemos aqui dentro, ouvimos muitas coisas, fato natural no nosso país. As avaliações foram sempre em cima daquilo que aconteceu, é um fato natural. Temos que ter confiança no nosso trabalho, na dedicação e que estamos construindo dentro do Corinthians, disse o Dorival. Outra coisa que ele falou na entrevista sobre torcida, que o Casão citou, e é tão curioso, porque se talvez fosse outro técnico, essa frase poderia se voltar contra ele mais pra frente. Ele falou coisa que muita gente já falou na vida. A torcida do Corinthians é diferente. Quando você fala uma coisa dessa, por um técnico que vai pra lá e pra cá, que é um nômade, você corre algum risco de se indispor, né? Como aconteceu com outras pessoas. Que falam, a torcida do Corinthians é diferente, ou a torcida, sei lá, do Flamengo é diferente. Mas o que a gente fala? Essa é uma virtude, eu acho que do Dorival, mas ao mesmo tempo, não é uma virtude, é uma característica. Ele não cola no clube que ele dirige. Uhum. Nunca. Você entende? Então, se fosse outro técnico, talvez mais novo, ele talvez se arrependesse dessa frase. Porque talvez amanhã ele esteja no radar do Palmeiras, voltar ao São Paulo, não sei o que lá, e essa frase fica, você não falou que a torcida do Corinthians era diferente, agora que você está de volta? Mas as coisas não colam nele em relação a clubismo. É curioso, ele tem histórias, conquistas em diversos clubes grandes do país, e ele não é o técnico preferido do Santista, não é o técnico preferido do São Paulino, não é o técnico preferido do Rubro Negro, e não será o técnico preferido do Corinthians, do corintiano, mesmo se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil. Então, esse é o estilo Dorival, o rei das Copas. Também ele tem uma... ele é um dos poucos técnicos que passou pelo quase todos os grandes clubes brasileiros de massa, ou como jogador ou como treinador. E ele fala sobre... Porque deu para ouvir, mesmo que não estava no Mineirão, deu para ouvir que o Casão falou, a torcida do Corinthians... Em determinado momento do jogo, no segundo tempo, quando o time estava administrando o resultado, se fez presente de tal forma que a gente já viu em outras vezes, e ele citou, a torcida do Corinthians é diferente. E ela não vai ser diferente no domingo, ela vai ser o que ela sempre é no domingo. E aí, para ganhar do Corinthians em Itaquera, é sempre difícil. É verdade que também, sob o comando desse treinador, o Corinthians bateu o recorde de derrotas em Itaquera durante o Brasileiro. Mas o Brasileiro de pontos corridos, só voltando ao que a gente estava falando, nunca foi forte do Dorival. Nem no Flamengo, nem no São Paulo, nem em nenhum outro clube. Agora, vou para você mesmo, Arnaldo. E o Cruzeiro, hein? Não é decepcionante o time, né? Porque vai rivalizar, vai brigar com o Flamengo, vai disputar com o Palmeiras e tal. É o Cruzeiro. Pô, chega num jogo desse, joga isso aí? Eu acho que foi bem decepcionante mesmo a atuação. Eu acho que o Casão já passou um pouco sobre isso na questão tática e do empenho do Corinthians, do desconforto que o Corinthians propulsou ao Cruzeiro desde o pontapé inicial. E acho que ele é muito dependente da conexão Matheus Pereira e Caio Jorge. E o Corinthians bloqueou isso de forma exemplar, não conseguiu jogar pelos lados e ficou meio que refém daquela fórmula de jogo. Perdeu um jogador muito importante para a partida de volta, que é o Lucas Romero. Então, começou a ficar... E o banco do Cruzeiro, ele é muito aquém do time titular. Acho que essa foi a tônica da temporada, né? Por exemplo, entre o Gabigol, você não espera quase nada. Entre o Sinisterra, idem. Então, quando o plano A do Cruzeiro não dá certo, fica difícil. Aconteceu algumas vezes durante o Brasileiro. Sobretudo contra equipes que souberam se defender bem. Se o Cruzeiro não venceu nem o Sport no Mineirão, que soube se defender muito bem, teve problemas, perdeu para o Ceará. Se você se defende bem contra o Cruzeiro e anula essa ligação entre o Matheus Pereira e o Caio Jorge, você fica muito perto da vitória, né? Agora, a grande questão para o Cruzeiro é se ele é capaz de aprontar uma coisa que a gente ainda não viu na temporada para reverter esse placar. Acho muito pouco provável, mas não está completamente definido, é um gol de diferença apenas, né? Queria te ouvir também sobre o Cruzeiro, Casão. Daqui a pouco a gente vai ouvir, inclusive, o Leonardo Jardim, mas para mim foi muito decepcionante, porque o Cruzeiro a gente já foi apontado aqui como o intruso que podia incomodar o Palmeiras e o Flamengo.
Ontem não incomodou nem sequer o Corinthians. Vocês estão de prova que eu nunca coloquei o Cruzeiro como um time que ia disputar o título com o Palmeiras e o Flamengo. Uhum. O Cruzeiro em terceiro, eu sempre falei, para mim é Palmeiras e Flamengo. Para mim é Palmeiras e Flamengo. Tem uma distância muito grande entre Flamengo e Palmeiras e os demais. O Cruzeiro é que tá mais perto, mas é longe ainda. É longe. Então, qual é o problema do Cruzeiro maior que eu vejo? O Arnaldo citou aí. Não ganhou do Sport em casa. Perdeu para o Ceará. Perdeu para o Santos. O Santos na zona do rebaixamento. Ele teve dificuldade com todos os times que colocam o jogo no plano da disputa, no plano físico, no plano da dividida, no plano do corpo a corpo. Ele tem dificuldade, porque o Cruzeiro ele só tem um estilo de jogo, que é o estilo técnico. Ele tenta se impor tecnicamente. Como é um time muito bom, e a maioria das vezes ele conseguiu se impor tecnicamente, né? Ele empatou com o Flamengo no Maracanã, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque e ganhou dos dois lá no Mineirão. Porque os dois também querem jogar. Uhum. Então, quando o Cruzeiro está bem e pega um outro time que também quer jogar, só tecnicamente, e o Cruzeiro bem, ele pode envolver o adversário, ganhar até golear. Porque ele tem um time muito técnico, laterais que passam, sabe? Tem os dois volantes são técnicos. O Arnaldo falou antes, ou foi você, o meio-campo. Martínez, foi o Arnaldo. Martínez divide o tempo todo. Perturba o adversário o tempo todo. Toda bola que vai o Martínez é confusa. Né? Toda bola que o Martínez vai para jogar é confusa. Ele cai, ou o cara cai. Alguém cai quando vai o Martínez dividir. Alguém cai. Às vezes cai os dois. Né? Os dois volantes do Cruzeiro, eles não fazem isso. O Lucas Silva é um jogador mais técnico, até mais lento, mas inteligente. Olha, tem visão de jogo, lê a partida com muita facilidade. Lucas Romero tem uma dinâmica maior, mas também o mesmo estilo, sabe? Jogador, volante que sai pro jogo, que toca, se apresenta. Mas na hora do plano físico, eles não entram no plano físico. Então o meio-campo do Cruzeiro ontem foi um meio-campo que tentou jogar tecnicamente o jogo todo. E pegou um meio-campo com 3 caras que não estavam muito afim de jogar o tempo todo. Estava afim de atrapalhar o jogo do adversário, que era o Maicon, o Martínez e o Bidon. O único que tentou jogar, né, no meio-campo o tempo todo, e também é bom no jogo físico, foi o Carlinhos, que para mim foi o melhor jogador em campo. Foi mesmo. Então, é esse o problema. Então o Cruzeiro, domingo, vai vir aqui na Arena do Corinthians, já com 0-1. Com 40 mil torcedores do Corinthians, com o time do Corinthians super motivado e determinado e focado. Se ele quiser ir na Arena e colocar o plano técnico de novo, vai perder outra vez. Porque o Corinthians eliminou o Palmeiras assim. O Corinthians colocou os 2 jogos contra o Palmeiras no plano físico, e o Palmeiras tentou jogar. Tanto que foi no segundo jogo, né? Foi no segundo jogo da Copa do Brasil, o Aníbal Moreira foi expulso em 15 minutos. Perfeito. Sim. Por quê? Por que ele foi expulso em 15 minutos? Por que ele foi expulso em 15 minutos? Ele não soube entrar na pilha que o Corinthians estava colocando e passou do ponto.